Oi, pessoal, tudo bem? Começando mais um Pod Silo. Eu não vou dizer que é especial, porque ele é super especial hoje. Foram 12 anos na FIFA, já são 14 anos no Sindicato do Futebol, que reúne os clubes de futebol e também as federações em todo o país, e mais 12 anos à frente do Palmeiras. Um dirigente que você, mesmo que não seja palmeirense, vai saber de grandes histórias, de grandes trabalhos, conquistas e também polêmicas, mas nunca sem resposta. É um prazer imenso receber aqui o nosso querido Mustafa Contursi, que, inclusive, tem 30 anos, era o chefe da nossa delegação da seleção brasileira, lá nos Estados Unidos, naquela conquista que demorou, né? De 70 para 94, foi uma caminhada. Presidente, um abraço, prazer em receber. Um abraço, obrigado pela apresentação, talvez não tão merecida como você colocou, mas eu procurei cumprir as missões que me foram delegadas. Espero ter cumprido algumas delas bem, outras razoavelmente, e se teve algum fracasso aí no caminho, fica por conta das médias, que eu espero que não tenha sido negativa. Não, a média é alta, né? Se a gente comparar esse seu tempo todo de futebol, o palmeirense desde quando? O senhor está com quantos anos? É sempre indelicado perguntar? Não, vou fazer 84 anos. 84 anos, 84. Que maravilha. E é palmeirense há quantos desses 84 anos? Eu acho que, sinceramente, isso não é demagogia, nem ufanismo. Desde que eu me conheço por gente. Eu me conheço por gente, um primo, que foi meu padrinho de crisma. Desde que eu era bem pequeno, me falava do Palmeiras, meu primo Arnaldo, e isso ficou registrado em mim. Sou sócio do Palmeiras desde os 10 anos de idade, sócio individual, não é família dependente, que veio a reboque aí de uma providência familiar. Sócio realmente individual, todo o período, me tornei sócio família depois do casamento, como todos os meus filhos lá estão registrados no Palmeiras. E a minha história, me lembro desde criança usando uniformes do Palmeiras, aprontando na rua brigas com os adversários. É um pouquinho de uma época romântica que acabou migrando para compromisso com o clube, compromisso com outros setores do futebol, e isso acabou chegando nesses pontos aí que você citou, naturalmente, sem nenhuma afoiteza. Claro, não era. As coisas aconteceram naturalmente, Claro, vieram se precipitando naturalmente. E aí chegar à presidência é um negócio que, claro, não estava na cabeça lá nos primórdios. Mas como é que foi para o Mustafa? Eu me integrei à diretoria do Palmeiras desde os meus 26 anos de idade. Naquele tempo, nós éramos subdiretores, trabalhávamos muito, né? Hoje é o período dos executivos, é o período dos CEOs, dos profissionais, sem dúvida nenhuma, a evolução levou para isso. Mas naquele tempo os clubes precisavam também de um trabalho dos seus aficionados e eu me integrei a isso. Fui fazendo um relacionamento grande dentro da diretoria, acredito sempre ter cumprido as missões que me foram delegadas contento, e isso foi acontecendo naturalmente. Algumas oportunidades se perderam, não que eu tenha sido escolhido, mas circunstâncias. Outras pessoas precisavam ser apoiadas por questões de momento, e chegou um momento que, naturalmente, eu fui guindado à presidência. E fiz os 12 anos e, naturalmente, me afastei. Tá certo. Tudo com naturalidade. Tudo com naturalidade. Maravilha. Presidente, daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais de Palmeiras, mas eu queria falar sobre essa festa de 30 anos, que inclusive o senhor foi convidado pela Confederação Brasileira de Futebol, esse encontro Brasil campeão do mundo em 94. Queria primeiro falar desse convite
como é que o senhor recebeu, obviamente que deve ter sido com satisfação, e alguns detalhes lá da Copa de 94. O convite primeiro, presidente. Bom, primeiro acho que é uma informação truncada aí, porque me parece que não é uma iniciativa da CBF. Não é? Não, parece que isso é a informação. Um grupo de atletas, essa data é uma data importante, está sendo muito comentada nos meios de comunicação, um registro importante, 30 anos de uma conquista que já não vinha há 24 anos para o futebol brasileiro, e uma comissão de atletas, alguns atletas resolveram fazer uma confraternização nisso. Acho que se lembraram de mim, que estive lá com eles na sessão, mas também não acho que seria um fato da CBF comemorar ou fazer, porque nós temos 5 títulos, o país mais laureado. É um orgulho para nós, apesar de estar passando um momento difícil em alguns resultados da seleção, é um orgulho para o brasileiro ter 5 Copas do Mundo, um país que nunca deixou de participar de todas as Copas, é o único no mundo que nunca deixou de participar de todas as Copas. Então, seriam muitas comemorações de muitos títulos para muitas datas. Então, eu acredito que é por isso que não há assim, uma quantidade grande de comemorações. E resolveram espontaneamente se organizar e se lembraram de mim. Eu fiquei muito feliz da lembrança, estarei lá, abraçando aqueles que também lá estiverem. Perdemos alguns companheiros nesse tempo, perdemos o Zagallo, uma figura importante do futebol brasileiro, Dr. Lídio Toledo, uma figura mundial no futebol, um membro importante na área médica do futebol mundial, respeitado no mundo todo. Minhas saudades dele, uma pessoa muito qualificada, mas estaremos lá abraçando todos aqueles que trouxeram essa conquista para o Brasil, que foi importante. Foi importante e eu imagino que tenha sido pesado, né? O Brasil saiu desacreditado. E normalmente é isso, né? Quando sai desacreditado, a coisa funciona. Mas como é que foi o ambiente? Como é que era? O senhor, como chefe de delegação, como é que o senhor viveu isso? Olha, o ambiente foi, sinceramente, o mais harmonioso. Talvez algumas notícias não verdadeiras tenham tentado, em algum momento, criar alguma situação de menos acertos, menos entrosamento, mas percebeu-se que a seleção, naquele momento, todo mundo se uniu, se fechou em si e partiram para a conquista dentro dos limites daquela equipe. Eu me lembro muito bem que tinha comentários na época que, em alguns momentos, que aquele não era o futebol arte, que aquele não era a seleção do povo, não sei o quê, mas é a seleção que foi campeã do mundo, que trouxe alegria de novo para o futebol brasileiro. O senhor se lembra de algum rabinho de foguete que o senhor tenha tido que trabalhar, não? Não, uns 2 ou 3 casos em relação aos atletas, comissão técnica e tal, nada disso, mas alguns probleminhas de relacionamento de atleta com a imprensa. Naquela ocasião, nós criamos pela primeira vez aquela passagem da zona livre, quem quisesse parar falava, alguns reclamavam que alguns atletas não paravam. Na entrevista a gente contornava isso, e em algum momento se noticiou alguns entendimentos entre a comissão técnica, alguns atletas queriam me cobrar, tal, mas eu sempre estive evitando que as coisas se alongassem. Foi mais ou menos isso, uma participação de colaboração só. Não me senti chefe em momento nenhum, mas me senti realmente integrado e colaborando. E qual era o jogador mais difícil?
Eu acho que não tinha nenhum, eram todos, na minha opinião, não vi nada que desarmonizasse o grupo. Foi realmente, o grupo se fechou e de lá tivemos alguns contratempos, algumas contusões, o Moser cortado, um zagueiro importante, cortado antes até da viagem. Depois nós tivemos o Ricardo Gomes, dispensado por extensão. Depois o Ricardo Rocha também teve um problema muscular, mas continuou na seleção porque ele harmonizava muito com os companheiros, tal. Foi importante a continuidade dele. Tivemos um problema crítico na contusão do Branco também. Eu quero, se me permite me alongar, Por favor. falar de novo do Dr. Lídio, do Moraci Santana, preparador físico, que evitaram a dispensa do Branco e todo dia íamos fazer um tratamento no Branco, numa piscina. O Moraci, 7 horas da manhã, saía. Delegação era uma coisa simples na época. Tinha um ônibus para ir para o treinamento e um carro da chefia, que eu nunca usei para a chefia, sempre junto com a seleção. Então, nós pegávamos o motorista que servia o carro da chefia e íamos levar o Branco antes dos treinos, quase na madrugada, para se recuperar. E a recuperação dele foi tão importante que o gol dele é que hoje é o símbolo. É o símbolo daquela conquista. E o senhor falava com o Branco, como é que ele estava, como é que era? Não, sempre esperançoso. E os resultados estão aí. E tenho a impressão que esse grupo ficou muito unido até hoje. Né? Tenho a impressão que sim. É bem diferente. Fechar Los Gatos foi uma decisão de quem? Foi uma decisão da CBF, CBF. Da comissão técnica, da cúpula. E acho que foi uma decisão sábia. Por quê? Porque não houve nenhuma perturbação na rotina da seleção. Não houve nenhuma perturbação. Não se tratou praticamente de fechar. Tinha uma tenda, né, no estacionamento, onde todos eram recebidos lá, até pelos próprios atletas, até para algumas entrevistas. O que não se permitiu foi a promiscuidade da misturar pessoas de fora com o ambiente da seleção. Eu acho que essa foi uma das providências sábias da direção naquela época da seleção. A gente ouve que, em alguns casos, outras seleções, claro, não essa de 94, exatamente por conta dessa abertura, é que o foco acabou escapando, né, presidente? Provavelmente, eu não claro, o senhor não viveu isso. Mas foi uma decisão realmente que funcionou. Funcionou, deu tranquilidade, deu organização, inclusive. Tinha um bom serviço de recepção. As pessoas se sentiam prestigiadas, valorizadas, sendo recebidas mesmo na tenda. Então, isso não afetou o relacionamento. Foi algo que, como todas as outras coisas da seleção, foi algo que também deu certo. E teve uma pitadinha do Mustafa nessa decisão? Não. Não? Eu acho que me integrei a todas as providências da seleção, mas funcionava realmente em comodato. Ah, que bom. Presidente, e o calor nos Estados Unidos, horário dos jogos, isso aí machucou um pouco, né? Também, né? Mas é por conta da obrigação dos compromissos, sim, né? Compromisso de transmissão, compromisso. Quando se tem um objetivo, nada disso afeta. É verdade. Né? Tudo isso foi superado. Passou muito calor lá, não? Razoável. Conseguiu se defender bem. Eu costumo dizer, minha origem é dos povos do deserto, lá do Oriente, então tirou de letra. Mais suportável para mim. Tá certo.
Presidente, aquela cotovelada do Leonardo no dia da festa dos americanos, como é que o senhor viu, como é que o senhor recebeu essa imagem, assim? Como preocupação. Eu acho que foi uma reação, um momento talvez de tensão dele, um atleta experiente e tal, mas na tensão daquele jogo, quer dizer, a seleção cada jogo era uma batalha, porque nós vimos de um fracasso doloroso de 90 na Itália, né? Foi um fracasso realmente que machucou e estavam todos realmente tensos no objetivo. Indiscutivelmente, eu acredito que aquilo tenha sido uma reação da tensão que o atleta estava possuído. Mas foi preocupante, bastante difícil para a seleção, porque era 4 de julho, era o Dia Nacional. O estado de Stanford tinha 92 mil torcedores, dos quais, com certeza, pelo menos 85 mil americanos, São patriotas, com todo aquele o apelo amor, da data, apelo ao país, bandeiras. Eles usam bandeiras em todo lugar. E foi um momento difícil, mas superamos. Na minha opinião, quando nós superamos esse momento, a expulsão de um jogador, a vitória contra o país sede, numa data tão importante para eles, para mim aquele foi o momento que a seleção deslanchou. Se tivesse alguma dúvida, tinha morrido ali. Tinha morrido lá. Sinceramente, a minha leitura. Caramba, legal. Forte isso. E a final nos pênaltis contra a Itália? Primeiro, 2 seleções fortíssimas. A Itália não está vivendo um grande momento hoje, mas a Itália sempre foi uma seleção muito forte. Haja vista 82, né? O que a gente passou foi o único dia que eu chorei por conta da seleção brasileira, foi naquele jogo lá contra a Itália. Aquela final lá, no 0-0, chance dos dois lados, chance para o Brasil, que o goleiro deu uma escapadinha na bola. Mas muito mais chance para o Brasil. Muito mais, muito mais. Muito mais. O Brasil dominou a partida. Como é que ficou o seu coração aquele dia? Tranquilo. Eu sou absolutamente muito tranquilo. O único dia que eu perdi um pouquinho a minha tranquilidade no futebol, não estou dizendo isso como torcedor, como dirigente. Porque como torcedor, eu fui um torcedor fanático, briguento. Brigava muito? Brigava muito. Levava grupos de torcedores para o interior, atraía-os. Foi um período da minha adolescência e início da minha juventude, até um pouquinho depois de casado, que realmente eu às vezes até me desequilibrava. Mas depois, percebendo que talvez um desequilíbrio pudesse comprometer o clube a que eu estava servindo, eu mudei um pouquinho de comportamento, mas nunca deixei de, internamente, falando assim, o único momento que eu realmente fiquei quase que fora de mim foi quando nós ganhamos a primeira Libertadores, que a gente perdeu algumas oportunidades, perdeu o primeiro pênalti na cobrança de pênaltis e tal, mas algo que não durou mais do que alguns minutos. Porque foi um negócio complicado. O primeiro jogo tinha sido 1-0 para eles. 1-0 para eles. E aí o Palmeiras abre o placar com um gol de pênalti. Eles empatam. Com um gol de pênalti. Aí o Filipão mexe no time, vem o gol da vitória, mas não o suficiente. Não o suficiente. 3 batedores já não estavam em campo. O Evaí, que tinha acabado de ser expulso, né? Um deles. E aí abre a cobrança e o Palmeiras perde a primeira. Então você vê que o meu desequilíbrio naquele momento se justificou pelo que você acabou de comentar. Mas conseguimos. E conseguiu se segurar ali até o final da cobrança? Como é que foi? Sim, claro. Quando perdeu o primeiro pênalti, o que te passou? Uma explosão de preocupação. Mas depois veio naturalmente. Tem coisas que estão escritas. E aquela conquista estava na hora de chegar. Porque o Palmeiras tinha merecido, em algumas vezes,
em outras ocasiões, esse título. Era até aquele momento onde somente as equipes mais qualificadas do futebol brasileiro e de outros países se classificavam, que era o primeiro e o segundo colocado de alguma competição antes de ter o campeonato nacional. E nós éramos a equipe que mais tínhamos disputado Libertadores até aquele momento. Isso não deixa de ser uma qualificação. Claro. Né? Tínhamos chegado bem em algumas competições, mas não tinha dado certo. Tem coisas que tem um momento para acontecer. Os caras que ficaram de fora da cobrança, só Alex, Arce e Evair. Pô, é muito peso, né? Tem coisas que estão escritas. Aquele Mundial não era para ser? O Mundial contra o Manchester? Olha, eu não posso comentar se era para ser ou não era para ser. Nós tivemos oportunidades também. Foi um lance fortuito que até hoje falam do lance sempre se referindo ao Marcos, mas eu acho que o Marcos fez uma tentativa de defender aquela bola, aquele toque dele que amorteceu a bola para o pé do atleta do Manchester que fez o gol, e estava escrito. Mas nós tivemos muito mais oportunidade do que eles. Talvez tivesse saído o gol, nós teríamos ganho a partida. E foi um lance que foi uma série de circunstâncias. O Arce avançou para cruzar, a bola veio para a posição dele, a cobertura não chegou, quando cruzou, o Marcos ainda amorteceu a bola. Quer dizer, aconteceu tudo para não vir aquele título. Aquela derrota tirou muito do seu sono, não? Olha, toda derrota é lamentável, mas eu nunca perdi o sono pela derrota, como nunca me ufanei demais pelas vitórias. A obrigação era chegar onde chegamos e, sem dúvida nenhuma, eu acho que o Palmeiras já era um clube muito laureado e continuou sendo laureado mesmo depois daquele jogo. O Palmeiras é campeão mundial? Sem dúvida. Porque todo mundo fala de 51. Isso não é complexo. É mais do que campeão mundial. Porque foi uma época em que o campeonato mundial de 50 só teve 13 seleções que participou, tamanha dificuldade de transporte, locomoção, equipe, logística. Retomada depois de um conflito, uma guerra violenta, tal, primeiro em 50, onde o Maracanã foi uma atração para o mundo todo, né? Um orgulho. Né? Todo mundo, aliás, tem depoimentos de pessoas, de atletas, mesmo no nosso livro, quando nós preparamos o livro da Copa Rio, que justificou as nossas reivindicações, não que houvesse reivindicações, mas as nossas justificativas da importância daquela conquista, há depoimentos de que o Maracanã foi algo admirado. Todo mundo achou que precisaria ter um estádio importante. A Copa de 54, na Suíça, foi chegar em estádios para 10 mil pessoas. Você vê a diferença, a primariedade daquela época, né? E em 51, trazer 8 equipes, jogar 6 equipes estrangeiras e uma equipe de São Paulo e uma equipe do Rio, era uma dificuldade grande. E foi organizado por membros da FIFA, teve arbitragem internacional, e só não se deu o nome Campeonato Mundial de Clubes porque ninguém pensou nisso no momento, porque poderia ser nominado dessa maneira. Agora, o reconhecimento é que o Palmeiras, naquele momento, reabilitou o futebol brasileiro, recuperou a estima do brasileiro pelo futebol, pelo nosso futebol. 116 mil pessoas no Maracanã naquele jogo, não eram 116 mil palmeirenses. Eram torcedores de todos os clubes que vieram torcer
para o Palmeiras, que era Brasil naquele momento. Essa é a grande conquista do Palmeiras, mais do que o Mundial. Mais do que o nome mundial, né? Claro. A conotação era essa. Claro. Era um torneio internacional logo depois de um fracasso. Eu sou testemunha disso, do que aconteceu. Eu tinha 10 anos de idade, estava em Santos, passando férias. Né? Foi mês de férias escolares. E na praia, na Avenida Presidente Wilson, naquele tempo a gente usava pensões, né? Não tinham prédios de apartamento, nada disso. E na Avenida Presidente Wilson houve curso congestionada a avenida, de um lado para o outro, todos os carros enfeitados com palmeiras, uma comemoração eufórica, admirável. As palmeiras dos Jardins dos Santos, que são considerados os melhores de praia, o maior do mundo, não sei. As palmeiras ficaram quase peladas, diz o pessoal, arrancar folha das palmeiras para enfeitar os carros, em homenagem ao Palmeiras. Não eram todos palmeirenses. Né? Então, esse foi o grande resultado do Palmeiras naquela conquista. Né? Mais do que ficar aí histericamente discutindo se é mundial ou não é mundial. Também, hoje é mundial, jogou um jogo é campeão mundial. Decidiram que era campeão mundial por um jogo. Jogou um jogo em Tóquio, era campeão mundial. Mas era campeão mundial, era a regra, é a regra. Né? Então, todos são campeões. Aquele que disputou lá no Japão e esse que fez esse torneio. Claro. Venceu esse torneio. O torneio foi organizado pelo Barasi, um oficial da FIFA, secretário da FIFA na ocasião. Então, é importante. Nós também tivemos muitos clubes brasileiros campeões de Tóquio e que trouxeram importância para o futebol brasileiro conquistando esse título. Tá certo. Presidente, ainda não terminei a questão da seleção brasileira para falar da final nos pênaltis. Mais uma vez os pênaltis no seu caminho. Já tinha enfrentado isso na Libertadores. Como é que foi isso? Bom, começou com uma tensão. O do Romário bateu um pênalti na trave, que acabou entrando, né? Felizmente. E é o que eu digo, às vezes o sucesso está em 12 centímetros. O sucesso de um trabalho todo está em 12 centímetros, que é a largura da trave. Se bateu na trave e entrou, maravilha. É tudo perfeito, a comissão técnica é capacitada, o dirigente é qualificado, os jogadores são maravilhosos. Bateu na trave e saiu, o presidente é incompetente, a comissão técnica o treinador é burro. O chefe da delegação não viu nada. Não viu nada, é isso aí. Mas como é que foi a comemoração lá depois? Foi importante. Eu me lembro que eu assisti esse jogo de pé. Na área de reservada das autoridades, assisti o jogo de pé. Eu e o Hildo Nejar, foi um dirigente do América do Rio, que era da Comebol na ocasião. Ficamos lá andando de um lado para o outro para nos acalmarmos e na hora dos pênaltis foi um momento importante. O Tafarel defendeu bem um pênalti, que já foi um sinal de que as coisas... Eu não sou dado a essas manias, mas é um sinal que as coisas estavam acontecendo bem. E, felizmente para nós, o melhor jogador da Itália foi o pior naquele momento, o que justificou a seleção brasileira, que foi a melhor seleção da Copa. Não foi por acaso que nós chegamos nesse título. Independente de ser decidido nos pênaltis, nós sempre fomos melhor do que os nossos adversários. Quando o Baggio perdeu, você imaginava que ele pudesse perder o pênalti? Eu torcia para que isso acontecesse com todos eles, né? Mas aconteceu nesse momento, foi bom para o futebol brasileiro. Estava precisando, né? 24 anos sem título. Tirou o peso? Tirou o peso e refletiu depois. Embora a Copa da França
não seja comemorada, porque nós somos vice-campeões, mas é ótimo ser vice-campeão. Chegou em mais uma final, né? E chegamos ao campeonato 2002. Claro. Foi uma sequência que começou em 94. Recuperou mais uma vez a autoestima. Recuperou de novo um período muito bom para o futebol brasileiro. Presidente, noticiou-se no Brasil o voo, ficou chamado o voo da Muamba, com 17 toneladas, com televisão, com DVD, com um monte de coisa, essa volta no Brasil. O chefe da delegação não tem nada a ver com isso. Não, tinha também. Tinha também? Não que tenha a ver alguma coisa com o volume, mas se alguns... isso não poderia generalizar como foi generalizado, em primeiro lugar. Segundo lugar, eu não sei por que razão talvez se deu mais ênfase algum outro atleta que tenha comprado lá, estavam reformando suas casas, alguma coisa, e não só televisão, talvez tenha trazido mais alguns aparelhos, etc. Tal. Bom, primeiro, o voo veio lotado. 17 toneladas de bagagem não é... Não é tudo da seleção? Não era tudo da seleção. Né? Tinham provavelmente convidados. Tal. Falam uma mentira absurda daquilo que o Ricardo Teixeira teria trazido a aparelhagem da choperia dele naquele voo. Isso é mentira, porque a choperia provavelmente veio da Europa, e o que eu sei, eu não posso afirmar, mas aqueles aparelhos da choperia dele, que era uma novidade, servia na mesa e tal, veio da Europa 1 ano depois da seleção. Tudo isso foi desvirtuado. Eu não sei se tinha algum interesse de diminuir o valor da nossa conquista, alguma coisa assim, mas isso se resolveu. E, infelizmente, houve, na minha opinião, um pouco de arbitrariedade da fiscalização, porque a alegação é que a seleção brasileira todos deveriam ser tratados como cidadãos comuns. Eu acho que isso é correto, deveriam ser tratados como cidadãos comuns, então deveria ter sido feito o que fazia o cidadão comum na ocasião. Você passava por um corredor onde tinha um sinal verde e vermelho. Para quem tocava o sinal vermelho, era vistoriada a bagagem. Para quem tocava o sinal verde, podia ir embora. Isso era tratar mesmo a delegação como pessoas comuns, cidadão igual aos outros. E não aprender como eles tentaram aprender, e depois investigações para saber onde é que estavam os contrabandos, uma coisa absurda, né? Mas fez parte, foi superado e ficou a honra da conquista. Claro. Presidente, como é que o senhor vê a seleção brasileira hoje? Vamos ficar mais 24 anos aí, porque a Copa é em 2026, não se ganha desde 2002. E esperamos que no 24º ano se repita aquilo que aconteceu em 94. O que o senhor acha do futebol brasileiro? O futebol brasileiro é um futebol farto de atletas. Precisa acertar aí o caminho. Eu acho que ainda não... Todos nós sabemos, como torcedores, que ainda não achamos o bom caminho da seleção. Várias tentativas foram feitas. Mantivemos um treinador por 6 anos para dar consistência. A seleção, infelizmente, não funcionou. E agora estamos fazendo aí tentativas de acertar isso. Eu acho que nós temos muita gente no futebol brasileiro, atletas e treinadores, que podem começar esse trabalho. Precisamos primeiro classificar a seleção, estamos aí numa posição que nós nunca tivemos, eu acho que numa eliminatória, mas tenho certeza que vamos nos recuperar. Você acha que o Dorival deve continuar? Ele mal começou, então ele deve continuar, né? Ele acabou de assumir.
acredito que ele ainda está num período ainda de avaliações. É muito pouco tempo. Já foi para uma Copa América. O resultado não nos sorriu, infelizmente. Mas eu acho que ele é uma pessoa capaz. Que deixem ele trabalhar até a Copa, né? Pelo menos. Porque se Ou classificar que até a Copa. decidam quem vai trabalhar até a Copa. Para dar até tranquilidade para todo mundo. Lógico, lógico. Maravilha. Presidente, 12 anos à frente do Palmeiras, pouquíssimos títulos. 3 vezes campeão paulista, 2 vezes Rio-São Paulo, 2 vezes campeão brasileiro, 1 vez Copa do Brasil, 1 Mercosul, a Libertadores, que a gente já falou aqui, Copa dos Campeões em 2003. Desses títulos aqui, foram numa fase... Palmeiras não vivia aquele auge, mas no meio do caminho veio uma parceria. Como é que o senhor avalia esses títulos todos na sua gestão, presidente? Olha, não se trata da minha gestão, se trata do Palmeiras. O Palmeiras sempre foi um clube destinado a vencer. Já nasceu grande. Eu costumo dizer, não só nas questões esportivas, mas o Palmeiras sempre cuidou da sua estrutura. Tanto que, com 6 anos de idade, gatinhando ainda, já era dono de um complexo esportivo da época invejável, que era o Parque Antártico. Em 1920, o Palestra Itália comprou o Parque Antártico. Já era um arrojo, era uma coisa extraordinária. Então, já nasceu grande, a camisa é importante. Não é o dirigente que vence, às vezes o dirigente perde, mas é a grandeza do clube. Eu sempre digo isso para os meus companheiros. Não tem eu ganhei, vocês perderam, nós empatamos, não tem nada disso. É o Palmeiras que faz a importância daqueles que estão lá dentro. Durante o tempo que o senhor foi presidente, qual foi o melhor time? Não sei se o senhor lembraria de cabeça para escalar esse time aí. Olha, eu acho que todos eles. A nossa relação começou até antes de eu vir à presidência, com o nosso cogestor Parmalat. Foi uma relação não econômica, financeira, porque o valor do patrocínio era insignificante. Era um valor insignificante. Tínhamos ajustes na questão de salários de atleta, da responsabilidade de cada um. Para você ter uma ideia de como isso funcionou, nós fizemos o primeiro contrato em 92, ficamos nessa parceria durante 8 anos e nunca mais mexemos nesse contrato. Ele se ajustava pelo entendimento entre as partes. Foi isso que funcionou. A necessidade das composições, a necessidade dos reforços, a necessidade dos ajustes financeiros para mais e para menos. Nós tivemos até momentos de retenção. Tudo isso foi muito bem qualificado. Por quê? Porque não se tratava de um simples patrocínio, se tratava de uma coisa diferente, de mais ou menos o que está se tentando agora, mas de assim, uma forma isolada, criar as SAFs. Não, era um conjunto de procedimentos do investidor e do clube, que eu acho que essa parceria é muito mais importante do que esse negócio de SAF hoje, vende o clube, amanhã muda de dono e tal. Eu não gosto muito do que está acontecendo. Eu preferia um sistema misto, onde você poderia ceder seus direitos, participar de parte desses direitos. Mas isso é uma coisa para frente, muito complexa, que eu pretendo ainda, se tiver oportunidade, debater. Legal, legal. Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. Presidente, o rebaixamento em 2003. Foi 2002, aliás. 2002, Foi um acidente também. Era uma equipe boa, poderosa. Nós tínhamos uma pendência para resolver com a Parmalat, por isso eu fiquei mais tempo na presidência do que deveria ter ficado.
Resolvemos isso em 2000 e eu ia me retirar no fim da minha gestão, daquela gestão. Houve a suspensão do Campeonato Mundial de Clubes, para o qual nós também estamos qualificados na Espanha. Tínhamos nos preparado muito bem para isso. Tínhamos feito algumas contratações que acabaram depois sendo dispensadas, mas nós tínhamos uma equipe poderosa. Em 2002, nós tínhamos uma equipe, me lembro por alto, tinha Marcos, Sérgio, Arce, tinha Zinho, tinha Dodô, tinha Munhoz, tinha Nenê, esse ponto esquerda que foi a revelação do Paulista de Jundiaí, que fez muito sucesso no futebol brasileiro depois. Tinha uma equipe qualificada. E, infelizmente, não encaixou. Talvez nós mudamos de 3 técnicos num ano. A única vez que, nas minhas gestões, nós alteramos tantos técnicos, até por decisão deles, não do Palmeiras. Primeiro foi o Luxemburgo, que a equipe ficou montada pelo meio. Depois veio por pouco tempo, até por indicação do Felipe Scolari, veio o Murtosa, que ficou pouco tempo. E depois nós contratamos um técnico lá de Minas, que tinha sido do Atlético, e mantivemos ele até o fim. O Levir, né? Levir Coupe. Levir, mantivemos ele até o fim, mas a equipe já começou a não entrosar. É aquela história de estava escrito, ia acontecer. Não me abalei com isso, não me desesperei. Achei que o Palmeiras era suficientemente grande para voltar bem. Fizemos uma Série B. Aí tinha muita pressão, porque naquela época se virava a mesa, se encontrava uma maneira de não cumprir. Foi um momento de ajuste do futebol brasileiro, que descia 4, subiam 2, até chegar em 20 clubes. Era uma mudança que nos pegou pelo meio do caminho. E, realmente, eu fui à reeleição, a equipe no ano seguinte subiu, teve um sucesso técnico e financeiro, revelamos muitos jogadores, uma equipe nova que nos serviu bem em 2003, fomos até para a Libertadores em 2003, quando terminou essa minha última presidência, que foi a única que eu decidi concorrer por vontade própria. Eu poderia até ter continuado me reelegendo, não tinha limites, mas resolvi passar o bastão e o clube continuou a sua trajetória. Claro, o senhor decidiu ficar por conta até dessa situação que o Palmeiras estava? Sim, do rebaixamento, sem dúvida nenhuma. Não deixaria? Única e exclusivamente por causa disso, porque eu não podia deixar o Palmeiras, não que eu tivesse qualquer mérito mais do que os outros para fazer isso, mas achei que era minha obrigação responder por uma competição que estava sendo desqualificada por todos. Eu não ia entregar para um sucessor a dificuldade de um retorno, né? Foi por obrigação. Muito bem. Luxemburgo ou Felipão? Qual a dificuldade de trabalhar com cada um deles? Cada um deles tem sua qualidade, indiscutivelmente. Todos de sucesso por onde passaram. Não tenho preferência e nunca tive nenhum problema maior com o treinador. Tinha pouco contato, nós tínhamos, além da cogestão, o Palmeiras também tinha seus executivos no futebol, e acho que uma das coisas que funcionaram era porque nós nos antecipamos e não tinha diretor de futebol, não tinha o Cartola, era os profissionais que cuidavam da equipe. E os dirigentes supriam as necessidades da equipe, da comissão técnica, do clube. Procurávamos fazer o melhor em termos de contratos, de televisão, material esportivo,
licenciamentos. Foi uma dinamização também das receitas do clube na época. Legal. O senhor foi padrinho da Leila e do Lamáquia. Se arrepende? Eu não sei se eu fui padrinho. Eu sei que eles tinham um grande interesse no Palmeiras, se apresentaram como patrocinadores, no momento em que o Palmeiras não tinha patrocinadores, e temos que aplaudir isso, não tem dúvida nenhuma. Agora, cada um tem o seu estilo, o seu comportamento. Alguns gostam, alguns não gostam, mais simpático, menos simpático e tal, mas o Palmeiras vive um bom momento também por conta de patrocínios importantes que nós conseguimos. Eu acho que nós não podíamos correr o risco de perder nenhuma das vantagens que a gente conseguia adquirir. Muita gente te critica, presidente, dizendo daquela história lá do sócio, que eles já eram sócios. Como é que o senhor vê isso? Como é que realmente aconteceu? É um fato. O próprio Lamáquia tinha lá uma carteirinha, que não foi comigo, uma carteirinha lá vitalícia, uma fotocópia e tal, e qualificaram ele. Às vezes falha, os registros falham. E na época, as minhas justificativas para qualificar a nossa atual presidente foram acompanhadas pela grande maioria do clube, do Conselho Deliberativo. Eu justifiquei as minhas propostas, inclusive, passando eu pelo crivo do Conselho, não ela. Fui eu que passei pelo crivo do Conselho. E o Conselho apoiou as minhas argumentações. O senhor se sentiu traído naquela questão dos ingressos lá, dizendo que os seus ingressos estavam sendo negociados? Eu não sei, eu não me senti nem traído e nem desprestigiado. Aquilo deve ter sido como é que eu diria, uma grande montagem, uma intriga, de alguma maneira, alguma coisa. Até hoje, eu coloco minhas cadeiras cativas à disposição de torcedores, de autoridades, de pessoas que o clube precisa atender, às vezes não atende. Os meus lugares de conselheiro, que eu tenho o direito de comprar ingressos. Cada jogo eu gasto aí 5, 6, 8, 10 ingressos para acomodar pessoas que são importantes para o clube, torcedores, mesmo mais comuns, que às vezes têm ânsia de assistir a uma partida no novo estádio do Palmeiras e tal. Eu não iria, com hoje, mais de 70 anos de sócio do Palmeiras, me aproveitar de alguns ingressos. Aí foi uma grande... E a prova disso é que eu sou uma pessoa de vida limpa durante toda a minha trajetória de vida, quase 84 anos. Sim. Não tem um arranhão que me desqualifique em nenhuma área, na área comercial, na área criminal, na área de relação de família, nada disso. E não seria isso que iria me desqualificar. Foi provada a minha inocência, mas um atestado entre muitos de idoneidade que eu tenho, que ficou registrado aí. Como é o seu relacionamento com ela hoje, presidente? Não, relação nenhuma, porque também não é necessário ter nenhum tipo de relação. Hoje o Palmeiras está na mão de uma presidente que eu acho que vai tomar bem conta do dinheiro, pelo menos isso, e fica por conta aí da opinião pública, do conselho, dos torcedores, para analisar todas essas coisas aí. A minha relação continua inabalável em relação ao clube. Eu continuo frequentando o clube, tenho as minhas visitas ao Palmeiras para me confraternizar com os meus companheiros de clube, tenho a minha relação com todos os níveis do conselho e sou membro vitalício do Conselho Deliberativo, sócio grão benemérito e
estou lá exercendo os meus direitos dentro do clube. E o senhor acompanha os jogos lá no Allianz Parque? Muito pouco. Quantos jogos o senhor já foi lá? No estádio, nenhum jogo. Eu tenho minha opinião radical em relação ao tipo de contrato que foi feito, a maneira como... Quero deixar registrado que para o Palmeiras e para o torcedor, que hoje mudou de perfil, o estádio foi uma coisa espetacular. Ele seria construído de qualquer maneira, já estava sendo construído em passos mais lentos e várias parcerias estavam sendo estudadas. Quem primeiro tomou a iniciativa de pensar em uma grande modificação no estádio foi o Márcio Papa, através de 2 palmeirenses arquitetos, o Ferro e o Talati, que o Palmeiras deve muito a eles pelo desenvolvimento dos projetos. E nós abraçamos isso e conseguimos aprovar projetos, conseguimos tocar obras para não deixar os projetos, até que um dia apareceu aí uma proposta que nós queríamos discutir o contrato e não nos foi permitido discutir o contrato. Teria lá uma data básica para colocar a pedra fundamental com o nome daqueles que iriam aprovar o contrato, e então resolveram aprovar por causa da pedra fundamental, principalmente, eu acho. Podem até me contestar isso, mas foi o que aconteceu. E faltou muita coisa a ser feita para o clube tem uma série de deficiências, por isso a minha relação de desagrado com o contrato, não com o estádio, porque fomos nós, com o Márcio Papa, com Faquina, com o Cirilo, que trabalhou muito, nosso vice-presidente, que viabilizamos isso, legitimamos isso diante da prefeitura, tudo. Mas nada disso foi feito, nem a pedra fundamental. Quer dizer, além de não terem reposto as áreas que foram ocupadas do clube, a tal pedra fundamental que teria o nome daqueles que iriam aprovar também não foi colocada lá. Então, e a prova disso é que até hoje nós não recebemos um centavo lá no estádio, tem conflito com localização de cadeiras, e até hoje o Palmeiras não recebeu nada, 10 anos. Embora, eu repita, foi um momento muito importante, porque o estádio mudou o perfil. O sócio do Palmeiras hoje, torcedor, paga R$300 um ingresso feliz, porque é uma coisa nova, é uma novidade. Paga R$300 um ingresso feliz, não reclama, e isso é bom para o clube. Esse é o lado positivo, que tem que ser aplaudido. Mas a relação e o contrato foi muito ruim. E o senhor vai manter isso? Não vai assistir jogo no Allianz Parque? A qualquer momento eu vou. Eu assisti lá um jogo da seleção brasileira, que eu fui convidado, era o último jogo da fase de classificação para o Mundial da Rússia, se não me engano, contra o Chile, que foi jogado Sim. lá. Depois teve uma recepção a um pequeno comitê de autoridades, por alguma razão me convidaram, e esse jogo eu assisti. Foi a única vez que eu assisti um jogo no estádio, mas tenho acompanhado o Palmeiras por todos os meios possíveis. Então, o coração é verde, né? Não Aliás, deixa de eu ser. não era um presidente que tinha aquela obrigação. Eu acho que o presidente não tem como criar uma situação que o presidente tem que ir em todos os jogos, o presidente que não vai em todos os jogos não é um bom presidente. Eu acho que o presidente tem que avaliar tudo no seu devido momento. Eu nem acompanhava todos os jogos da nossa equipe na época que eu era presidente, mas estava sempre atento ao que acontecia. Na hora certa, na hora que precisava, estava, né? Claro. Ela tem um perfil completamente diferente, né? Quem acompanhava a equipe na época em que eu estava na presidência, num determinado período, foi o Serafim Del Grande,
que era o primeiro vice-presidente, e em outro período foi o Afonso Della Mônica, que me sucedeu, que era o outro vice-presidente. Eles iam em todos os jogos para oficializar a presença da diretoria do Palmeiras junto à delegação. Legal. Como é que o senhor vê o Paulo Nobre nessa reestruturação do Palmeiras? O Palmeiras estava numa situação muito complicada, né? Muito difícil. Economicamente, Paulo Nobre foi muito importante. Ele foi uma figura que tem que ser sempre lembrada como uma pessoa que colaborou muito com o clube. Porque isso mudou bastante, né? Porque o Palmeiras estava quase a ponto de não fechar pela história, mas ia passar... Estava passando por dificuldade. E os primeiros 2 anos dele foram muito difíceis. Foram muito difíceis, até também pelo noviciado dele e tal, mas nos últimos 2 anos ele se ajeitou e deixou o clube numa situação de equilíbrio. Tá certo. Presidente, Parmalat ou Crefisa? Os dois. Juntos. Tudo foi ótimo para o clube. Todos, a Fiat que passou por lá, a Kia, desculpe, mas não querendo diminuir a importância deles, mas todos aqueles que vierem somar com o clube tem que ser importante. Sem dúvida. Desde a primeira camisa, que foi o Consórcio Batistella, que patrocinou um jogo do Palmeiras num determinado final em algum tempo, logo que saiu a autorização para ter propaganda nas camisas, logo que saiu a lei que permitisse isso. Então, todos foram importantes. A Jeep, todos colaboraram muito com o clube. Bacana. Pirelli, uma época também? Pirelli foi... Até na época do rebaixamento era Pirelli, prestigiou o Palmeiras, ajudou no retorno. Bacana. Quem é mais rival, Corinthians ou São Paulo? Eu acho que rival é o Corinthians. São Paulo teve sempre um conflito motivado lá por questões lá de muitos anos atrás, está superada e tal, mas o grande rival, eu acho que é o Corinthians. Mesmo não estando... A vitória contra eles é muito mais saborosa. Ah, é? Não tem jeito, né, presidente? Outra coisa, o maior ídolo do Palmeiras... Aliás, com todo o respeito, porque é uma equipe valorosa também do Corinthians. Claro. O rival grande te força... Claro, nos valoriza. Valoriza, é verdade. Quem foi o maior ídolo durante seu tempo de presidente, lá do Palmeiras? Tiveram muitos. Mas eu acho que a vinda do Evair foi uma separação de períodos. O Evair veio num período em que ele não estava bem na Itália, algumas pessoas achavam que ele não deveria vir na vida, quando nós vendemos o Bianchesi para o futebol italiano, mas eu me lembro que eu era um dos vices, o diretor administrativo do Faquina, insisti muito nessa transação, com certeza mais pelo dinheiro que viria do Bianchesi do que pela vinda do Evair, mas a vinda do Evair acabou sendo um divisor de águas. Legal. Foi a sua grande contratação? Não, o Evair até não foi no meu período. Sim, a sua grande contratação qual foi? A minha, eu não acho que eu fiz nenhuma grande contratação. Quem contratou foi o Palmeiras e o departamento de futebol. Na sua gestão. Tá bom, mas todos. Ele não fala. Não é questão de ser liso ou não ser liso. Não, eu sei, é modéstia. Mas todos foram importantes. A vinda do Roberto Carlos, por exemplo, um garoto ainda do União São João, foi algo excepcional. O Edmundo, que ia recém-saído das equipes menores do Vasco, né? O Zinho já estava lá contratado, ainda na gestão anterior à minha. Todos eles foram importantes. Aí chegou no mesmo momento, já numa parceria e um esforço do nosso patrocinador, Antônio Carlos e Mazinho, foram importantes naquela conquista. Caramba, só está citando só fera aí. Foram importantes naquela conquista. Já tinha Evair no time, né? Eram equipes
poderosas. Legal. Presidente, Depois nós tivemos um outro período, aquele time de 96 ganhou um campeonato paulista fantástico, né? Tinha Djalminha e Luizão. esse foi o dos 100 Mira. gols? Hã? Foi o time dos 100 100 gols, né? gols, exatamente. No Campeonato Tiveram Paulista. muitos períodos, né? E o time que acabou de... Tinha Arce na direita, Juninho da esquerda que tinha vindo do Vitória, o Marcos no gol, campeão mundial de 2002, nosso titular da seleção, que acabou ganhando a Libertadores, esse time. Tinha uma série de jogadores importantes, né? Legal. Presidente, a gente está chegando quase na parte final. Savério Orlandi aparece como uma possibilidade aí de brigar pela presidência do Palmeiras. Brigar no bom sentido. O que o senhor acha? Eu acho que é salutar para o clube ter uma disputa. Savério é um conselheiro antigo, é uma pessoa muito ligada ao futebol, muito ligada a pessoas que militam no futebol. Ele já pleiteava isso em outras vezes, não teve oportunidade. Acredito que é um bom momento, porque nós temos lá um filtro que pode dar uma boa medida do Conselho Deliberativo. Antes de ir para o associado, há um filtro que o candidato precisa ter um mínimo de votos proporcional ao número de conselheiros para poder ir à disputa junto ao associado. É um sistema misto de escolha de presidente. O conselho passa pelo crivo do conselho e depois a aprovação do associado. Eu acredito que ele vai ter uma boa aceitação no meio do conselho. Legal. Como é que o senhor se define como presidente que foi? Em que sentido? Em todos. Quem é o Eu me Safá? defino como uma pessoa que aconteceu de evoluir para essa posição, poderia nunca ter sido presidente e continuaria colaborando com o Palmeiras com o mesmo entusiasmo. Eu nunca me afastei do Palmeiras. Antes da minha presidência, por qualquer contrariedade, quando eu tinha alguma delas, eu me aproximava mais ainda do clube para defender os meus pontos de vista. E depois da presidência, eu acho que é mais obrigação ainda continuar junto ao clube. Polêmico ou conciliador? Eu acho que mais polêmico que conciliador, mas nunca tive conflitos. Olha, sinceramente, poucos conflitos. Um dos poucos que eu tive, que aconteceu esse episódio, não só dos ingressos, como de outras questões que me envolveram em relação ao nosso atual patrocinador, que eu, felizmente, tive sucesso em todas, me qualificando realmente como pessoa de boa conduta. E talvez eu tenha sido mais polêmico até uma determinada idade. Depois você vai amadurecendo. Agora, eu tive muitos momentos de conciliação no Palmeiras. Momentos onde tiveram alguns conflitos. Eu não vou citar nomes porque não é agradável, mas pelo menos em 3 ocasiões eu fui um dos elos de aproximação de situações inconciliáveis, que pareciam inconciliáveis. Algumas por minha iniciativa, outras junto com alguns companheiros. Eu acredito que, a partir meados dos anos 80, eu passei a ser mais conciliador do que polêmico. Legal. Te entristece esse relacionamento hoje, essas acusações que aconteceram, das quais o senhor já provou inocência e idoneidade? Não, vamos dizer que tenha me... Eu não vou dizer que me entristece, porque eu sei quem eu sou. Não... Chateia, pelo menos. Chateia, te dá despesa, te deixa sob o crivo da dúvida,
Isso é um fato. É um fato. Quando se noticia algo desse tipo, tem muita gente que fala, tá vendo, por isso que estava ligado ao clube, olha ele, para levar vantagem. Isso, sem dúvida nenhuma. Sempre respinga, né? Sempre respinga. Mas eu... Ele consegue Sem dúvida. consegue passar adiante, né? Como foi toda a Sem- sua trajetória. sem Seu dúvida. sonho, presidente? Seu sonho? Meu sonho é ver o Palmeiras recompensado pela importância do seu patrimônio, ter o clube reabilitado e na plenitude das suas instalações que não voltaram a ser instaladas no clube quando houve a demolição. Era um compromisso que deveria ter sido reinstalado todos os departamentos do clube e as áreas do clube. Rever algumas coisas em relação ao contrato do nosso estádio, porque os palmeirenses e as pessoas, e o meio financeiro em geral, precisa saber que precisa ser um patrimônio como o do Palmeiras. Nós entregamos lá o que hoje vale 600 milhões de reais. 600 milhões de reais, em troca da construção de um estádio que seria recompensado, está muito bem recompensado aos nossos parceiros, mas muito bem recompensado por 30 anos. Então, esse patrimônio de 600 milhões, construído desde 1920, que vem sendo acumulado por todas essas gerações, e principalmente nos últimos anos, eu acho que o Palmeiras chegou onde chegou, porque nos últimos anos, uns mais, outros menos, sempre deram um passo à frente no Palmeiras. Para o Palmeiras estar hoje no estádio que está. Não tem uma varinha mágica que fez blim-blim e surgiu o Palmeiras de hoje. Ele veio sendo planejado desde a presidência do Facchina e crescido mais ou menos através dos tempos até chegar hoje onde chegou. Isso eu tenho um sonho de ver essa grandeza do clube ser recompensada pelo patrimônio que nós entregamos, para o Palmeiras ficar mais rico ainda. Você acha que isso é possível? Eu acho que não é possível. Tem que acontecer, porque é nosso direito. Perfeito. Coração verde, né, presidente? Sempre, né? Foi um prazer recebê-lo aqui. Obrigado pela entrevista. Sempre muito bom conversar com pessoas de uma trajetória tão destacável no meio do futebol. A gente vê tanta coisa por aí. Eu sou meio arredio a me apresentar publicamente, mas tem momentos em que a gente precisa estar à disposição da opinião pública. Foi uma satisfação enorme recebê-lo aqui, presidente. Obrigado, sucesso, muita saúde e que todos os seus sonhos aí se realizem, meu presidente. E para vocês também. Tudo de bom, sucesso também nessas novas tecnologias. Né? A gente está migrando, né? Está migrando. Eu ainda não me adaptei a elas. Mas eu puxo. Se quiser vir comigo, será bem-vindo. Obrigado, viu, presidente? Obrigado. Um prazer. Fica com Deus. Pessoal, até a próxima. Valeu, tchau.